Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai estar me assistindo aqui do YouTube ou escutando esse áudio, né? Então já dou logo bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós iremos dar sequência, na verdade finalizar hoje a série de Jonas, tá? Estamos no capítulo 4. Pois bem, vamos então ao capítulo 4. Só recapitulando que no capítulo 3 a gente falou sobre o arrependimento de Jonas, né? Na verdade sobre Jonas pregando em Nínive, após Jonas passar por tudo que ele passou, por escolha dele mesmo, né? De desobedecer a Deus, acabou sendo engolido por um grande peixe após ser jogado em alto mar. E depois de 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, ele clamou a Deus, pediu misericórdia, e Deus ordenou para que o peixe o vomitasse em terra firme. E dali Jonas partiu para Nínive realmente para fazer o que Deus havia mandado desde o início, né? Então ele escolheu o caminho errado, sofreu, para no final das contas cumprir o propósito, ou seja, fazer o que Deus tinha ordenado de qualquer forma. Era mais fácil ele ter escolhido obedecer a Deus desde o início, né? Não teria sido assim engolido por um grande peixe. Mas enfim, foi para Nínive, pregou a Nínive, levou a mensagem que Deus havia ordenado. Ele pregou, Nínive se arrependeu, o rei ordenou jejum, se vestiram de saco e jejum e imploraram a Deus de todas as suas forças, com todas as suas forças, né? Do fundo da alma, o perdão. Deus assim se arrependeu, porque Deus havia mandado Jonas entregar uma mensagem que era a seguinte, que após 40 dias Nínive seria destruída, né? Nínive seria destruída, né? Então o povo se arrependeu, se vestiu de sacos, fizeram jejum, nem animal, nem homem algum comia nem bebia água, e ficaram em oração clamando ao Senhor. O Senhor se arrependeu, o Senhor se arrependeu da ameaça que fez, o Senhor perdoou aquele povo e não destruiu nem a cidade, nem ninguém daquela localidade, né? Daquela cidade de Nínive, né? Então, vamos agora para o capítulo 4, onde fala da indignação de Jonas pelo fato de Deus ter perdoado a cidade. Vamos lá. É incrível, Jonas ainda bateu de frente, né? Vamos lá. A atitude de Jonas e a atitude de Deus, né? É o título desse 4º capítulo. Então vamos para a leitura. Mas isto desgastou profundamente a Jonas, que ficou irritado e fez a Javé a seguinte oração. O que desgastou a Jonas, né? O que irritou Jonas foi Jonas ter pregado na cidade, levado a mensagem e Deus ter perdoado aquele povo, né? Então vamos lá, Jonas fez a seguinte oração: Ah, Javé, não é isso que eu dizia quando eu estava ainda na minha terra? É exatamente por isso que eu fugi de início para Tarsis, pois eu bem sabia que tu és um Deus de compaixão, de ternura, muito paciente, rico de graças e inclinado a arrepender-se dos males com que ameaças. Agora, Javé, toma minha vida, eu te suplico, porque mais vale para mim morrer do que viver. Veja bem, Jonas ele tinha um comportamento totalmente complicado, eu diria. Deus dá uma ordem, Jonas desobedece, foge para o local para onde Deus o havia mandado, né? Jonas desobedece. Vem o castigo sobre Jonas. Jonas é jogado em alto mar após embarcar em um navio para ir para uma outra cidade, para ir para Tarsis, né? Para ir para uma outra cidade, para ir para Tarsis. Jonas, por conta dessa desobediência, veio uma tempestade, abalou aquele barco, quase destruiu o barco, e enfim os marinheiros descobriram que era por causa de Jonas, que tinha desobedecido a Deus, a Javé. Jonas então é lançado ao mar,
engolido por um grande peixe. Passou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe. Você imagina você estar na barriga de um grande peixe? Vamos dizer uma baleia, né? A Bíblia fala um grande peixe, mas para você ter uma noção, uma baleia, vai lá. Imagina você dentro da barriga de uma baleia por 3 dias e por 3 noites. Que sufoco! Que sufoco! Era arriscado morrer de medo ali dentro. Então, Jonas, após passar por essa turbulência terrível, né? Depois ele se arrependeu, clamou ao Senhor, o Senhor teve misericórdia e o Senhor ordenou para que o peixe o vomitasse em terra firme. Após Jonas passar por essa turbulência, perdão, passar por essa angústia terrível de ficar na barriga desse grande peixe por 3 dias e 3 noites, não foi pouco tempo. Jonas obedece ao Senhor depois disso, né? Após o Senhor ter misericórdia dele, prega na cidade, a cidade se arrepende, Deus perdoa a cidade e todo o povo que ali habita. Jonas depois diz que quer morrer. Jonas depois pede a Deus para tirar a vida dele, porque é melhor para ele morrer do que viver, porque Deus perdoou aquela cidade. Não, diz para mim se o cara não estava meio assim abalado emocionalmente, porque não é possível. Ao invés dele ser grato por ter sido usado por Deus e pelo povo ter se arrependido, né? Ele afrontou a Deus, ainda disse que era melhor morrer do que viver. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, né, o responde, né? Vamos lá para o versículo 4 aqui. Javé respondeu: tens porventura razão de te zangar? Jonas saiu da cidade e foi se assentar ao oriente. Deus pergunta, né? Jonas, você tem razão em ficar zangado? Bom, vamos para o versículo 5. Depois que Deus faz essa pergunta para Jonas, né? Jonas saiu da cidade e foi se assentar ao oriente dela. Fez lá uma cabana, instalou-se nela, na sombra, para ver o que iria acontecer à cidade. Então Javé, Deus, fez crescer um pé de mamona por cima de Jonas, para fazer sombra sobre a cabeça dele, livrando-o do desconforto. Jonas se alegrou com uma alegria imensa por causa do pé de mamona. Mas no dia seguinte, ao raiar da aurora, Deus mandou aparecer um verme que picou o pé de mamona e ele secou. E quando o sol se levantou, Deus fez soprar do oriente um vento abrasador, e o sol começou a bater em cheio na cabeça de Jonas. Deus fez crescer um pé de mamona para que cobrisse a cabeça de Jonas, cobrisse Jonas para dar a ele um pouco de conforto, sombra, para que ele pudesse ali repousar, para que ele pudesse ali ficar. No dia seguinte, Deus mandou uma praga que destruiu esse pé, e depois ele fez soprar né? Vamos lá. Depois ele fez soprar um vento abrasador, um vento quente sobre Jonas, ali no rosto de Jonas, né? Cadê? Um vento abrasador e o sol, né? O sol começou a bater na cabeça de Jonas, a pegar Jonas aqui por cima, né? A esquentar mesmo. Ele se sentiu mal e se pôs, né? Continuando. Ele se sentiu mal e se pôs a pedir a morte. De novo, Jonas pediu a morte. Né? Jonas estava ali tão emocionalmente abalado, porque olha quantas vezes, por 2 vezes ele pediu a Deus a morte, dizendo que era melhor morrer do que viver. Porque Deus perdoou Nínive. E agora Deus manda um pé de mamona para cobrir Jonas, para fazer sombra. Jonas se alegra profundamente.
Mas aí Deus no dia seguinte tira esse pé de mamona, Jonas pede a morte novamente. Sinceramente, Jonas estava muito abalado emocionalmente. Não tem outra explicação, né? Picos de emoções, de sentimentos, porque uma hora está extremamente alegre, outra hora está desejando a morte. Vamos lá, continuando, né? Ele se sentiu mal, Jonas, né? Se pôs a pedir a morte, dizendo: mais vale para mim morrer do que viver. Deus disse a Jonas: tens porventura razão de te zangar por causa desse pé de mamona? Ele respondeu: sim, tenho muita razão de me zangar, até morrer de raiva. Então Javé disse: tu morres de pena desse pé de mamona, que não te custou nenhum trabalho, e que nem foste tu que fizeste crescer, que cresceu numa noite, e numa noite morreu. E eu não teria pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de 120.000 homens que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, sem falar do grande número de animais? Deus, em sua infinita sabedoria, ensina uma lição a Jonas com uma pergunta. Deus ensina uma lição a Jonas com uma pergunta. Consegue perceber? Porque Deus pergunta a Jonas: Jonas, você se sentiu mal, sentiu pena desse pé de mamona que cresceu numa noite e morreu na outra, sem que você tenha tido nenhum esforço para criá-lo, nenhum trabalho para que ele crescesse, nem foste tu que fizesse crescer, Jonas, e você teve pena desse pé de mamona. Quem dirá eu? Por que eu não teria pena de uma grande cidade como Nínive? E das milhares de pessoas, 120.000 homens que ali habitam, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, ou seja, que não sabem o mal que estavam fazendo, o pecado que estavam cometendo, não sabem o caminho certo que era para seguir e seguiam o caminho mal. Eu iria destruí-los, eu não deveria sentir pena desse povo, né? E fora os grandes números de animais que ali habitam, né? Deus falando para Jonas: eu não sentiria a pena deles. Se você, que nem fez crescer esse pé de mamona, teve pena do pé de mamona, Deus, né? Deus falando para Jonas, tá? Deus, porque eu não sentiria pena do povo que eu criei e que inocentemente não sabia o que estava fazendo, cometendo erros sem saber que estava errando. Milhares de homens e animais, eu iria destruí-los. E porque eu não sentiria pena e não me arrependeria do que falei, porque não conceder a eles o meu perdão e dar-lhes uma segunda chance, Jonas? Basicamente é isso. Deus ensinou a Jonas uma grande lição com uma pergunta. Então, assim encerramos a série de Jonas. Jonas totalmente desequilibrado emocionalmente, por 2 vezes desejou a morte por causa de coisas maravilhosas que Deus fez, por causa do que Deus deu, Deus tirou. Deus deu a ele sombra de um pé de mamona, no dia seguinte Deus tirou, e Jonas de novo clamou a Deus para que tirasse sua vida. Que venhamos nós reconhecer as ações de Deus no dia a dia em nossas vidas. Que venhamos nós obedecer a Deus e fazer o que tem que ser feito. Obedecer ao Senhor, seguindo a direção em que Ele nos aponta e não a direção que nós achamos que é a correta. Que venhamos nós seguir ao Senhor, que venhamos nós cumprir a nossa missão, que venhamos nós seguir a direção em que Deus nos aponta, sem reclamar, sem murmurar, apenas pedindo a Deus que continue direcionando e dando forças para seguir adiante, pois a caminhada não é fácil e nunca será.
mas Deus estará com você, Deus estará conosco a cada momento. Não podemos nos deixar abater, não podemos nos deixar levar pelos sentimentos negativos, pelas emoções ruins, mas sim deixar-nos ser direcionados por Deus, ser conduzido pelo Senhor, porque Ele sabe o que faz. Deus conhece o nosso futuro. Deus tem grandes planos para nós. E se Deus quer te usar para pregar em Nínive, se Deus quer te usar para levar a palavra em algum lugar, faça, leve, seja usado por Ele, permita-se ser usado por Ele e vá aonde Ele te apontar. E faça o que Ele te ordenar a fazer, sem reclamar. Apenas se disponha pedindo a Deus: Pai, me use conforme a tua vontade. Faça assim em mim, conforme a tua vontade, o teu querer. E não reclames, apenas faça. Apenas siga a direção que Deus lhe apontar, pois o Senhor é contigo. Então, que Deus te abençoe. Finalizamos a série de Jonas. Que venhamos aprender então uma lição como a de Jonas, de não desobedecer a Deus em momento nenhum. Ir para a direção onde Deus lhe aponta, sem reclamar, sem murmurar e sem tentar pegar rotas alternativas. Não vá por rotas alternativas. Segue reto para onde Deus lhe apontou. Porque esse é o caminho, porque se foi Deus que te apontou, é porque é por ali que você tem que ir. Como eu falei, Ele conhece o nosso futuro. Ele tem planos perfeitos para nós. Então, Deus abençoe, forte abraço. E a gente vai a cada manhã trazendo novas mensagens, novas leituras. Que você esteja conosco. Você que me acompanha pelo YouTube, peço que você clique aqui no botãozinho de gostei, do joinha, né? Curta essa mensagem, pois assim o YouTube entende que a mensagem foi relevante e entregará para mais pessoas, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui nesse botãozinho inscreva, vai aparecer um sininho ali, você aperta no sininho onde está escrito todas, porque aí você receberá todas as mensagens, todos os vídeos que a gente subir aqui para o YouTube vai te notificar e você vai conseguir ver sem perder nenhuma mensagem, tá? Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos nós, todos vocês, e que dê a paz, que te dê a paz, que preencha teu coração com paz, que o Espírito Santo venha transbordar no teu interior, para que assim você venha transbordar na vida dos outros. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.